A estética íntima feminina é um assunto que é considerado ainda tabu por algumas pessoas, mas isso vem mudando bastante. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de quase 2,5 vezes na quantidade de procedimentos realizados para alteração estética dessa região. Algumas questões, como o aumento de gordura no pubis ou nos grandes lábios, a pigmentação maior nessa região, o aumento dos pequenos lábios ou alguma assimetria, alguma diferença, a flacidez nessa área também, que é aquele aspecto meio murchinho, tudo isso são problemas que a gente consegue resolver tanto em consultório quanto no centro cirúrgico. Se você já se pegou pensando nesse assunto, fica comigo que a seguir eu vou esclarecer várias dúvidas sobre esse tema. Olá, eu sou a doutora Reis, eu cirurgiã plástica e a gente vai começar falando sobre a anatomia da região íntima. Quando a gente pensa na estética da região íntima feminina, a gente pensa em 3 regiões principais: o pubis, os grandes lábios, que têm os pelos, e os pequenos lábios. O clitóris também faz parte dessa região. Em geral, a gente tem uma abordagem sempre mais cuidadosa por ser uma área muito sensível. No pubis, uma coisa que incomoda bastante é o excesso de gordura. Nos grandes lábios, existe a questão da pigmentação, do excesso de gordura ou até da flacidez, aquele aspecto murchinho. Os pequenos lábios podem ter ou alguma assimetria, um lado maior do que o outro, ou serem aumentados e ficar aquele aspecto também como se fosse flácido ou que protrui, aparece excessivamente além dos grandes lábios. Nenhuma dessas questões é considerada um problema médico ou de saúde. São questões realmente de gosto e de estética. Nos últimos anos, o que vem acontecendo é que a internet trouxe acesso a mais imagens, fotos, vídeos. A própria pornografia também se voltou um pouco mais para o público feminino e as mulheres têm visto e observado um pouco mais de como é essa região em outras mulheres. A depilação também é um fator. Essa moda de tirar praticamente todos os pelos da região íntima passou a expor muito mais tanto para o parceiro quanto para a própria mulher, que passa a se ver, a se observar e a se criticar muito mais. O que é considerado normal para o tamanho dos pequenos lábios? Na literatura médica se cita até 6 centímetros quando se faz uma leve tração. Só que a maioria das mulheres, com um tamanho de 4 a 5 centímetros, já se sente incomodada. Por isso, é uma questão muito mais em relação ao desejo de estética individual do que realmente de uma questão médica. Além da parte visual, existem mulheres que têm incômodos físicos por causa do aumento dos pequenos lábios, como por exemplo com o uso de biquínis, de roupas de banho, em alguma atividade física mais intensa, ao correr, quando se usa roupa mais justa, ou então durante o ato sexual. E vale dizer que essas variações não acontecem simplesmente com o passar do tempo ou com alguma questão da idade. A mulher pode nascer com elas e o tratamento pode ser feito mesmo antes do início da vida sexual. O laser é uma ferramenta muito útil porque com ele a gente consegue até combinar o tratamento da flacidez da pele, a melhora da qualidade da pele e o tratamento de manchas. A luz pulsada também é uma tecnologia que ajuda muito no tratamento das manchas da região íntima. Para os pequenos acúmulos de gordura na região do pubis e dos grandes lábios, a gente pode fazer a aspiração desses pequenos volumes de gordura com cânulas bem fininhas no ambiente do consultório. Também é possível a associação das técnicas. Num caso em que a mulher tenha um aumento de concentração de gordura com uma pigmentação aumentada, a gente pode fazer um laser ou um peeling e também a aspiração de gordura dessa região. No caso de haver flacidez, aquele aspecto mais murchinho dos grandes lábios, os preenchedores são uma ótima opção. A gordura é usada para preencher, mas quando a gente faz uma técnica no centro cirúrgico. No consultório, a gente consegue usar o ácido hialurônico e até alguns estimuladores de colágeno para ganhar volume e melhorar a qualidade dessa pele. As cirurgias para a região íntima feminina, em geral, são cirurgias ambulatoriais que não precisam de internação e que são feitas sob anestesia local, com sedação, ou uma anestesia peridural. As cirurgias que a gente mais usa para melhora da estética da região íntima feminina são a lipoaspiração, a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, e o tratamento dos grandes lábios, que pode envolver a lipoenxertia ou até uma ressecção de pele quando eles estão aumentados. A lipoenxertia se baseia na gente retirar primeiro a gordura de uma região para então colocar numa nova área. Na região íntima feminina, é interessante quando a gente pode usar a gordura
para aumentar o turgor, dar aquele preenchimento natural para o grande lábio. Aquele aspecto murchinho é tratado dessa forma, sem a gente usar um produto que precisa de reaplicação. No grande lábio, quando existe um volume aumentado, em geral a gente busca tratar com a lipoaspiração, porque a pele tem uma capacidade de retração e com isso a gente consegue tirar volume sem colocar nenhuma cicatriz. Nos casos em que existe um volume muito aumentado, que a gente chama da hipertrofia, exagerada, aí sim a gente pode precisar de técnicas que retirem tecido, pele e gordura, e aí a gente vai fazer isso posicionando a cicatriz em pregas naturais ou então na parte mais interna do grande lábio. A cirurgia dos pequenos lábios é a tão falada ninfoplastia. É a cirurgia que se pensa quando se fala em cirurgia íntima feminina. A ninfoplastia se baseia em retirar o tecido do pequeno lábio, desde da parte mucosa até a parte interna, e fazer uma sutura, em geral, nos bordos desse pequeno lábio, o que ajuda a retirar tanto a parte irregular quanto uma parte que está mais pigmentada naturalmente. O resultado dela é um disfarce dos pequenos lábios que ficam mais escondidos pelos grandes lábios, além de um aspecto mais rejuvenescido da região íntima. Quando a gente faz a ninfoplastia, por ser um procedimento feito em centro cirúrgico, com a paciente adequadamente anestesiada, a gente consegue somar o benefício de algum outro procedimento que vai rejuvenescer também a área íntima, que é um laser de CO2, por exemplo. Com isso, a gente melhora a qualidade da pele da região dos grandes lábios, trata alterações de pigmentação, aquele aspecto mais flácido, mais enrugadinho. Então, a gente soma o benefício desses dois procedimentos num momento só. Em relação à ninfoplastia, é muito importante se lembrar que a gente não pode retirar em excesso também o tecido. Os pequenos lábios têm uma função anatômica, que é a proteção da cavidade vaginal, da parte interna. Então, se é retirado o tecido em excesso, pode haver o ressecamento, a predisposição a infecções, até a odores. Então, é importante, mesmo a mulher querendo tirar o máximo possível, esconder ao máximo o pequeno lábio, que ele precisa permanecer numa quantidade ali suficiente para manter fechada a abertura vaginal. Em relação ao pós-operatório da cirurgia íntima, a gente tem alguns cuidados que são essenciais. O primeiro deles é o repouso, os primeiros 2 dias principalmente. É normal que tenha algum edema e um dolorimento um pouquinho mais importante nesse momento inicial e que vai passar, vai ficar praticamente normal depois. Mas você tem que lembrar que está em recuperação pós-operatória. A abstenção de atividade sexual também é super importante por pelo menos 4 semanas, assim como atividades físicas mais vigorosas, de impacto ou calor excessivo. É importante também usar roupas íntimas confortáveis e não usar roupas justas nem nada muito apertado. Uma roupa mais solta vai permitir uma cicatrização mais rápida e uma recuperação melhor da sua cirurgia. No período inicial, é importante se fazer gelo local, que pode ser feito a cada 20 minutos para aliviar o inchaço e a sensibilidade. E logo depois dos 2 a 3 primeiros dias, pode-se fazer também o banho de assento, que é a água morna, para ajudar a aliviar qualquer incômodo que possa ainda permanecer na região da cirurgia. O uso de absorventes internos ou tampões também deve ser evitado durante todo o primeiro mês. Espero que todas essas informações tenham te ajudado a esclarecer as dúvidas sobre a cirurgia íntima feminina e se você tem alguma pergunta específica, pode deixar nos comentários. Se você quiser uma consulta, uma conversa mais pessoal, eu estou à disposição aqui no consultório e te espero para os próximos vídeos. Um beijo!